E aí, pessoal, sou o Thiago aqui, só passando aqui rapidinho para pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo também se gostarem. A gente tá lançando mais vídeos agora no canal, tá? Então a gente tá fazendo várias, além do podcast, tentando fazer outros formatos também em vídeo. Então, esse vídeo acabou sendo gravado, ao invés de fazer uma live como a gente fazia normalmente, por causa da nossa agenda. E só até pedir perdão, porque nesse episódio eu tô com dengue, infelizmente. Tava acabando de me recuperar da dengue, né? Se eu estivesse muito mal, nem teria gravado. E por isso que talvez possa parecer um pouco mais desanimado aí, tá bom? Espero que gostem do episódio. E aí, pessoal? Aqui é o Animados Podcast. Eu sou a Beatriz. Sou o Thiago. E hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada de What If? Hoje não temos anúncios e notícias, porque a gente já deu as que a gente tinha nos últimos vídeos. Isso. Mas vamos então direto para o nosso assunto. Então, os episódios dessa temporada foram lançados ali na semana do Natal, né? Ali na última semana de dezembro. Com o primeiro sendo lançado no dia 22. E no dia 25 teve um episódio com tema natalino. Foram 9 episódios, assim como na primeira temporada. E a classificação da série é 14. Então, indo para um resumo, assim, de sinopse... É que é meio difícil de falar, assim, muito spoiler, né? Mas a proposta dessa série foi realmente, né, continuar a primeira temporada ali. A gente ficou pensando se iria... porque a primeira temporada ela foi muito legal. Uhum. Ela trouxe ali alguns mundos interessantes, trouxe personagens interessantes. Ideias interessantes. Isso. E para quem é fã de quadrinho também, trouxe lá, por exemplo, aquele mundo lá de zumbi, né? Etc. Uhum. E outras coisas que já apareceram em realidades alternativas também nos quadrinhos. Então foi bem bacana a luta ali final, o vilão final, no caso. Foi bem interessante. Foi bem, como é que eu vou dizer, chocante até, desafiador. E a gente tava pensando, caramba, o que eles vão trazer agora com um vilão pior ainda, ou algo desse tipo. E ao mesmo tempo, né, com a expectativa de ver novas coisas, novos mundos e realidades interessantes. O que acontece é que, tirando ali alguns episódios, essa série foi meio até que repetitiva, sabe? Meio que repetitiva e... assim, não acrescentou muita coisa. Na verdade, até desconstruiu algumas coisas da primeira temporada. E isso ali entristeceu... ou decepcionou, no caso, né? Não fiquei, nossa, estou triste. Mas decepcionou bastante a gente, como bastante fãs também, né? A gente viu bastante review sobre isso, até porque já faz um tempinho que saiu. Uhum. Só agora a gente conseguiu estar parando pra gravar. Então, o que tu acha, Bia? Uma das coisas que eu gostaria, né, que eu pensava que antes de sair essa temporada e que eu gostaria de ver, seria, né, ou se não fossem histórias todas novas, mas uma continuação de cada um daqueles mundos, porque cada episódio da primeira temporada foi uma introdução a um e se, né, o que aconteceria neste caso aqui, só que contando um início de história, né? Que poderia se desenrolar em mais coisas no futuro. Apesar de que eu não achava que isso ia acontecer. Eu imaginava que era mais provável que fossem criar histórias totalmente novas, trazer mais histórias novas, né? E, na verdade, foi meio que uma mistura das duas coisas. Então, teve umas histórias novas, com uns mundos diferentes, um pouco. Embora quase nenhum tenha sido, assim, um mundo super novo, assim. E teve também um pouco de continuação de uma ou outra história. Acho que, assim, teve um episódio que foi, assim... Teve um episódio que foi continuação. Sim, teve um episódio que foi totalmente continuação.
Mas a história que foi continuada ali teve repercussões em vários outros episódios. Isso não teve mais um que foi continuação? E agora eu não tô me lembrando. Enfim, Foi meio assim confuso até, eu diria, essa temporada. Tanto que eu não me lembro muito claramente a ordem dos acontecimentos. Mas teve um episódio que teve uma história completamente diferente, que foi o de Natal. Só que não foi uma história com um peso muito grande. Teve uma história que, sim, foi totalmente diferente, que nem veio dos quadrinhos, foi uma personagem nova. Só que eu acho que ela podia ter sido melhor aproveitada. E aí teve vários episódios que foram meio que consequências daquele episódio que foi continuado, sabe? Sim, isso. Então, teve poucos elementos realmente novos e os que eram novos talvez não foram tão bem aproveitados. O mais importante, a gente quer deixar claro também que não é que não teve elementos novos, né? Senão não teria nenhuma temporada nova. A questão é que, por exemplo, ali na primeira temporada foi nos apresentado... deixa eu falar tudo de novo, que tá no... A questão que a gente quer deixar aqui não é que não teve nenhum elemento novo. Claro que teve, até porque é uma nova temporada, trouxe até personagens novos. Mas ali na primeira temporada ele trouxe com muito mais ênfase mundos inteiros novos, que Sim. é essa ideia, né, normalmente ali do Arif, né? Então, que mostra, a partir de uma coisa, às vezes uma sequência de coisas torna um mundo totalmente diferente, tipo aquele mundo ali, apocalipse zumbi, no caso, né? Teve aquele mundo lá, que agora não lembro exatamente o que aconteceu, mas do colecionador lá, que ele tinha armas de todo mundo, não lembro como é que chegou naquela questão. Acho que foi o que o Senhor das Estrelas, né? Era o T'Challa. Acho que foi, Acho que foi. Isso, tô falando isso tudo da primeira temporada. Sim. Teve ali a apresentação da Peggy, da Capitã Carter, no caso, né? Ali como Capitão América, que daí no caso é ela. Teve outras coisas também, que eu quando tava falando, lembrei agora, esqueci. Mas, e nesse tipo teve de mundos totalmente novos e bacanas, teve tipo uns 2 ou 3 só, em 9 episódios apresentados, sabe? E um mundo que foi bem bacana, foi apresentado ali no final, no fim era só consequência de outra coisa, não era exato. Um mundo fechado em si mesmo. Que era um mundo realmente muito bacana, muito interessante, e eles meio que, tipo, estragaram com ele, sabe? Fizeram ele ser desnecessário. Teve alguns episódios, inclusive, até meio bobos, teve episódios que teve muita gente que não gostou, eu particularmente gostei um pouco mais, foi pelo menos mais divertido, né? Então... E o final foi bastante decepcionante, sabe? Ele quebrou muito do que tinha sido apresentado na primeira temporada e não... E tentou escalar para um outro patamar de uma forma totalmente nada a ver, entendeu? Foi um episódio, assim, meio sem lógica, sabe? Meio nada a ver, no sentido mais... A gente pode até falar com spoiler depois, né? Uhum. Mas... E que não trouxe muita novidade também, coisas interessantes de se ver. Tipo, na hora que a gente tava assistindo, a gente até meio que, interessante, legal, tá, ali, tal coisa, tal personagem. Mas foi muito assim, meio, sabe? Meio que uma sopa de letrinhas ali, meio bagunçada. E quando o Thiago falou de episódios meio bobos, né? Tipo, na primeira temporada teve alguns episódios que poderíamos chamar de meio bobos, mas... eles eram um pouco bobos, porque tinham ali umas piadinhas, assim, meio bobas no meio. Mas o episódio em si, ele tinha uma grandeza, assim, na sua história, né? Que foi, por exemplo, o episódio aquele do Thor. Porque era uma história muito diferente, em que o Loki não tinha sido adotado. Sim, e aí, tipo, ele era um gigante de gelo, mas eles se davam bem, os dois. E aí o Thor era totalmente diferente. Então era uma história muito diferente e interessante de assistir, sabe? Porque tinha umas coisas realmente muito surpreendentes. Já o episódio meio bobo dessa segunda temporada, ele foi meio tipo, sabe? Meio bobo no sentido de ser meio sem graça mesmo. Meio
desnecessário, meio, sabe, até meio inútil. O que é uma pena, porque... É ruim, é chato quando acrescentam elementos... Tinha tanto potencial. Elementos totalmente ali... Como é que eu vou dizer? Não é desprezíveis, acho que desprezíveis é um pouco demais, tá? Descartáveis. Ah, isso. Né? Então teve alguns episódios ali, algumas coisas foram acrescentadas que é totalmente descartável. Ninguém vai querer ver no futuro, coisa assim, sabe? Ou dificilmente vai ter alguém. E daí um episódio que nem a gente falou lá no final, mais pro final da série, que era um mundo ali bem interessante, bem curioso, que dava vontade de ver novamente. Na verdade, ele foi descartado, entendeu? Por causa que era só consequência de uma outra coisa, que não era um mundo, que nem falei, né? Não era pra ter acontecido. Não era um mundo que tinha se formado do zero ali, era meio que só tipo um desvio de uma linha temporal, sei lá, um bagulho assim, entendeu? E então, tipo, eles não souberam aproveitar bem essa questão, e não souberam explorar bem a premissa do EC, né? Sim, podiam ter... podiam ter aproveitado pra fazer tantas outras coisas, né? Criativas, mas parece que realmente faltou um pouco de criatividade. Ou talvez faltou até coragem, sei lá, sabe? Um pouco de ousadia, que na primeira temporada teve bastante. Também uma coisa que me deixou muito triste, muito chateada, foi que a gente não teve o episódio da Gamora que a gente tava esperando. O episódio que era uma história que era pra ter saído na primeira temporada, que eles disseram que por causa da pandemia, não sei o que, acabaram cortando, e que meio que já parecia que tava certo que ia sair na segunda temporada, e não teve, só não teve. Se não me engano, teve algumas cenas ali só que foi, e aí foi isso, tá ligado? Acho que foi... Não, acho que aquele que teve com a Gamora e o Tony Stark, acho que era esse o episódio. Só que eles resumiram o final lá. Gamora e o Tony Stark? Aquele que eu não quero dar spoiler. Tá. Tony Stark encontra o Grão-Mestre? Isso. Mas aí foi muito... Realmente... Não parecia... Nem pareceu que era o episódio. Se era pra ser aquele episódio, nem deu pra perceber, sabe? Porque foi que pareceu que... Não explicou. Não explicou o que era pra explicar. Simplesmente Sim, assim. Porque só no finalzinho ali que mostrou o que ia acontecer, uma coisa assim, entendeu? Eu nem percebi. Eu posso estar enganado, acho que foi. Mas também, quando eu vi, eu fiquei, tipo, não tinha me dado conta que era esse, porque não foi o foco. O foco não foi a Gamora, entendeu? Nem foi. E também foi de uma forma totalmente nada a ver. Foi meio, o que aconteceu com a Gamora. Mas, enfim, outra coisa também, se não me engano, tava no... Eu vi uma notícia de que ia ter uma história sobre o Homem-Aranha também. E só que é um alternativo lá, não sei se não era ele zumbi, era outra coisa e tal. Mas parecia que ia ser uma coisa da hora, só que eles resolveram cortar da série também. Que chato. Entende? Então, enfim, essa série veio no meio de um monte de polêmicas, né? Numa fase baixa já da Disney, né? Poucas coisas se salvando ali da Disney, principalmente do MCU. E é triste a gente ver isso, a gente espera que melhore na próxima vez. E sobre a qualidade técnica, assim, da série, o estilo de animação eu notei que eles mudaram um pouco. Não sei se o Thiago percebeu. Mas eles tentaram imitar aquele 2D falso, sabe? Aquele 3D com cara de 2D que tá mais em alta agora. Na primeira temporada já tava assim. Não do jeito que tá agora. Não notei nada. Eu posso estar enganada, enfim, mas eu notei, pra mim tava diferente. Por um lado, eu acho que me tirou um pouco da estranheza que eu tinha dos rostos dos personagens. Porque eram rostos de pessoas de verdade em formato 3D, digital, enfim. Mas por outro lado, eu achei desnecessário. Tipo assim, parece que só estão querendo imitar a modinha, sabe? Deu pra ver que eles usaram alguma tecnologia diferente de animação pra essa temporada e ficou meio ruim em alguns pontos. Tipo, não melhorou, sabe? Por causa que... Meio que elas por elas. Não só de desenho, mas da animação em si também.
né? Dos movimentos que, por exemplo, quando qualquer personagem corria na série era muito estranho, era muito artificial, sabe? Isso eu não notei. Então, tipo, o cara corria duro, assim. Tipo, sei lá... Sei lá quem, esqueci. Tipo o Capitão América. Tipo o Chris Evans. É, pior, né? Entende? Então, sei lá, ele teve uma coisa assim que, poxa, podia ser melhor, entendeu? E... enfim, acho que sem spoilers é isso que a gente tem pra falar. Então agora vamos entrar na parte onde a gente fala realmente do enredo, do que aconteceu nos episódios. E então fica aí o alerta de spoilers. Então o primeiro episódio dessa temporada, esse até que foi interessante, da Nebulosa na Tropa Nova. A gente que não vai falar sobre todos. Um pouquinho só de... mas... Não, mas eu acho que esse até que foi interessante. Esse o que eu vou dizer, a premissa foi interessante por causa que apresentou um mundo meio que mais cyberpunk e tal. Algo que eu gosto bastante ali. Foi uma coisinha legal. Eu acho que eu gosto, porque eu nunca vi muitas obras sobre por aí pensar. Mas enfim, a gente sempre quando fala cyberpunk, a gente lembra de Blade Runner, por exemplo, né? Obra clássica ali. E depois a continuação, que saiu também, que é muito boa. Então esse mundo, sempre quando remete a cyberpunk, assim, eu acho bacana. Eu acho só que poderiam talvez ter explorado de uma forma um pouco melhor. Mas foi divertido. Foi uma coisa interessante de assistir. Até que foi um bom começo. Eu confesso que eu não lembrava o que era essa Tropa Nova e até agora eu fico meio confusa. É que aparece em Guardiões da Galáxia. Sim, que faz tempo que eu vejo que aparece mais lá no primeiro. Daí... Mas, assim, foi realmente uma coisa interessante, diferente. E, sei lá, a Nebulosa é uma personagem muito legal, né? Sim, com certeza. Ela é bem durona, bem adaptável e tal. E foi um episódio legalzinho. Aí depois teve um episódio que, quando a gente viu o trailer, a gente achou que era outra coisa completamente diferente, né? A gente achou que iam trazer algum inumano ou mutante ou alguma coisa assim. E na verdade era só o Peter Quill, só que se ele realmente tivesse sido levado entregue pelo Ondo lá pro pai dele. Daí ele estaria lá na Terra meio que detonando com as coisas. Eu acho que esse episódio pra mim foi meio confuso. Ele foi meio confuso mesmo. Na lógica das coisas e da ordem dos acontecimentos, eu fiquei meio perdida, assim. Eu acho que, não sei se eles não fizeram uns furos de roteiro ali, né? Na história. Esse episódio é meio, tipo, mais uma vez, a premissa é interessante. O que aconteceria? O mundo acabaria, porque, pelo menos no planeta Terra, porque o pai lá do Peter queria, né, acabar com o planeta Terra, queria plantar a semente dele pra se espalhar pelo mundo, não sei o que, blá, blá, universo. Só que no caso o Peter ele volta pra Terra, começa meio que a destruir as coisas, mas é meio que sem querer. Ele não consegue controlar isso e ele tá lá meio que destruindo as coisas meio sem querer, mas ele não é malvado. Ele não é malvado em si, sabe? O Peter, ele não ficou... O pai dele não convenceu ele, nossa, que ele realmente é malvado. Virou malvado e vai ajudar o pai dele nessa questão, sabe? Então ele tá lá com muitos poderes e tal, e tentam parar ele, não consegue. E daí até que meio que prendem ele, só que daí tipo vai lá a filha do... acho que foi filho do Homem-Formiga até, porque tipo isso é antigamente, então não tinha os Vingadores atuais ainda. Porque os Vingadores eram crianças, ainda criança, né? Então ali tava a filha do Homem-Formiga, o primeiro Homem-Formiga, o Hank, realmente, né? Não o Scott. E ela vai lá e solta ele, tipo, uma base toda super segurada, ninguém viu a filha, a criança lá soltar. E tipo, e no fim ele era bonzinho e deu tudo certo, deu umas guerras loucas, luta louca. Mas enfim. Só que é meio tipo, sabe, meio clichê, umas coisas meio forçadas, sabe? Esse episódio eu confesso que eu achei meio chato, sabe? Eu achei chato. Ele, sei lá, só não foi, sabe? Não teve muita graça. Foi tudo meio assim, tipo...
Isso. Daí outro... Dava a impressão de, tipo assim, parece que eu já vi isso em algum lugar, sabe? Essa coisa, essa história. Não sei. Aí depois teve o episódio do Natal lá, que o Happy Hogan? É, né? O motorista não. Guarda-costas do Tony Stark, sem querer, acaba colocando o soro do Hulk. E vira um Hulk roxo. E eles estão fazendo uma festa de Natal. E daí tem... Quem que era mesmo? Era o... Aquele rival lá do... Não era aquele rival do Tony Stark, xarope lá, bobo lá. Aí invadem as pessoas lá, acho que é aquele rival do Tony Stark lá, aquele bobão lá. Um rival lá, mas enfim, isso não importa muito. A questão é que o Happy acaba simplesmente ali virando meio que um Hulk também, todo estranho e lutando. Cara, episódio totalmente desnecessário, sem graça ali, não... Sabe? Até quando eu olhei, eu tentei me divertir um pouco. Só que, tipo, o cara fica fazendo toda hora piadinhas, e nem assim nos filmes, tá ligado? Tipo, ele é meio engraçadinho, atrapalhado. Ali, desde que ele aparece, sei lá, em Homem de Ferro 2, eu acho que ele aparece primeiro. Pelo que ele nos Mas ele não é, um cara que tá toda hora fazendo piada, coisa assim. Tipo. No filme ele é carismático, mas ele não é, tipo, bobão. E... isso é uma coisa que eu acho muito chata, porque a Darcy e o Happy são dois personagens muito legais nos filmes. Eles têm piadas que funcionam, sabe? Tem coisas engraçadas que acontecem com eles, mas que são muito naturais no filme. Mas daí ali no desenho, tipo, era uma palhaçada, sabe? Eles extrapolaram, né? Não teve... Não era pra ser um negócio engraçadinho de Natal, mas... seria muito mais legal se tivesse dado meio que uma batalha épica do Natal com todos eles lá, sabe? Porque, sei lá, sem dizer também que é muito forçado, tipo, nossa... Um monte de ETs que parecem duendes tivessem invadido lá, sabe? Sei lá. Mas, tipo, sem dizer que é muito forçado... Nossa, o Happy, não lembro, no fim acabou injetando sangue nele, acho, o sangue do Hulk, e já ficou Hulk, tipo... Como se funcionasse assim, entendeu? Primeiro que eu não sei como é que tinham conseguido pegar sangue do Hulk, né? Eles tinham lá por causa do Homem de Ferro, não. Eu sei. A explicação deles é uma coisa, agora, mas não faz sentido, é isso que eu tô querendo dizer. Não, mas eu digo que no CM já tinha isso. A empresa Stark já tinha acesso. Não faz sentido, mas enfim... e o soro do Hulk ali, o super soldado e tal, uma coisa que sempre tentam replicar nas histórias, dificilmente dá certo. Né? E daí uma coisa lá que ele vai lá, injeta nele mesmo, já fica fortão e tal, tipo, sabe? Tipo, muito forçado, sabe? Não curti também. E o próximo? O próximo é o do Stark contra o Grão-Mestre. Esse foi mais divertido, na minha opinião. Eu nem lembro direito como é que ele foi. Mas teve aquela parte da corrida que até que foi maneirinha, né? Meio estilo Mad Max, assim. Mas também foi assim, também foi uma coisa que eu fiquei meio confusa com algumas outras coisas que aconteceram ali. Tipo, acho que a Gamora tava lá, né? Que a Gamora tava atrás do Homem de Ferro. Por que ela tava atrás do Homem de Ferro? Acho que é por causa que... porque ela tinha vencido o exército do... acho que o que aconteceu... A premissa era que depois ali da Guerra de Nova York, o Homem de Ferro não conseguiu voltar pra Terra, e daí por algum motivo foi parar lá em... Como é que é o nome? Sartares? Não. Sacar. Que teoricamente pessoas que se perdem no espaço vão parar lá pro... e daí foi parar lá em Sacar. E com isso, tá lá o Grão-Mestre, o loucão como sempre, e a Gamora foi atrás do Homem de Ferro porque ele tinha destruído toda aquela tropa lá, entendeu? Até que faz sentido um pouco. E daí nessa questão é legal, o episódio até é divertido, é meio bobo algumas partes, mas é o Grão-Mestre, tipo, a gente releva, entende? E o Grão-Mestre sempre um baita de um sacana ali, fica trapaceando e tal, e tipo, até que esse é um episódio que passa, sabe? Né? Eu gostei. A única coisa que fica também mais uma coisa forçada ali, tipo, forçação de roteiro, é o jeito que o Tony Stark fica convencendo a Gamora que ela não é malvada e não sei o que, e blá blá blá.
sendo que ele nunca tinha conhecido ela e, tipo, ela também nunca tinha conhecido ele, foi ouvir ele, porque sim, no meio de uma corrida lá de Mad Max, nada a ver. Tipo, nada a ver. Sim. Aí teve o episódio que foi a continuação, né, que a gente falou, que foi uma continuação direta de um episódio da primeira temporada, que foi a Capitã Carter contra o Esmagador Hydra. Porque no final do episódio, de algum episódio da primeira temporada, já tinha mostrado que eles tinham achado o Steve naquele universo da Capitã Carter. E ele tava dentro de um treco lá, enfim. E daí, nesse episódio, a gente vê como se desenrola os acontecimentos depois disso. E daí... ele tava dentro de um treco lá, dentro de uma caixa de metal. Coisa assim. Aí eles... Daí, no caso, o que tinha acontecido, ele tinha ficado... Era como se ele fosse o soldado invernal dessa vez, sabe? Só que tipo, meio que uma armadura de ferro. Só que com a armadura que ele tinha, né, usado no episódio da Capitã Carter. Que era do Stark, né, do primeiro Stark. E daí eles acabam tendo que lutar e não lembro, eles vão parar em outro mundo, o que que acontece? Daí dá umas confusão lá. Não, eu não lembro o que acontece também. Sei lá, só sei que foi meio assim, tipo... Não marcou muito. Não grudou na nossa cabeça, tipo... Sei lá, foi só... Aconteceu. Aí teve o episódio da Kahori. Que só foi... Volta. Aí teve o episódio da Kahori, não sei, não lembro. Que é a personagem que eles criaram pra série, né? E que foi diferente, assim, foi interessante, né? Bem curioso, assim. Só que depois, mais adiante, eles acabam utilizando ela de um jeito bem... Tipo... mas falando do episódio sim. Foi um dos melhores episódios até. Mais inovadores também. Até quando eu assisti não me pegou tanto, mas depois, analisando até em comparação aos outros episódios, foi uma história totalmente nova, entendeu? Não foram elementos totalmente novos apresentados ali, que acabaram... eles não mostraram tanto resultado, mas que ia mudar toda a história do planeta Terra, basicamente. Que é o que tinha... Eu não lembro como que o Tesseract foi parar lá, basicamente na tribo dos Moicanos, na América, né? E com isso acontece um monte de coisa lá, enfim, vou resumir, que o pessoal acaba ganhando poderes por causa do Tesseract, virando uma tribo super poderosa. Resumi muito, tá? Sendo que a Kahori fica mais poderosa lá porque ela, enfim, treinou mais ou se adaptou melhor, não sei. E daí quando vem tipo, o pessoal para colonizar lá, eles simplesmente destroem os navios e ganham a batalha e tudo mais, sabe? Mas, por exemplo, depois que a gente vai falar do outro episódio, tem uma cena lá que, tipo, a Kahori leva um tiro na cara de canhão e ela meio que, tipo, não morre, né? Ela, tipo, né, porque ela já tá poderosa, mas ela meio que é parada ali, entendeu? Sim, só que, ela tipo, ela cai pra trás e tal. Elas não perdem a batalha porque temos outros caras ali poderosos também com o poderzinho que conseguiram meio que absorver o Tesseract e tal. Eles correm rápido e conseguem meio que voar e muito forte e uma resistência um pouco elevada também. Será que era joia isso? Que menos que tinha? Espaço, tá, até que faz sentido. E depois, com o tempo, ela consegue até fazer portais e tal. Então, tipo, é um episódio bacana. Um episódio interessante. O que acontece no final desse episódio é que do nada aparece aquele Doutor Estranho da primeira temporada que chama ela porque precisava de ajuda dela, uma coisa assim. E daí a gente vai pular depois pro último episódio. Mas antes tem Vingadores em 1602. Não, primeiro tem a Hela e os 10 Anéis. A Hela encontrando os 10 Anéis. Esse é o que eu achei interessante também. Ele é interessante porque ele acaba fazendo a Hela se redimir. O que é uma perspectiva bem
bem interessante, na verdade. Sim, esse é um episódio que eu gostei bastante. Ficou talvez um pouco forçado, mas no sentido ali que todos os episódios eram 20 e poucos minutos, meia hora no máximo, eu acho, né? Então, obviamente, a história vai ficar meio corrida. Porque, por exemplo, essa história da Ela e os 10 Anéis, que ela acaba se redimindo, é uma história muito bacana, legal, só que ficou corrida. Então, tipo, tem momentos ou falas que ficaram meio estranhos, mas é que, tipo, tinha que resumir. Entende? Não é que, ela foi ali em 2 dias ficou boazinha. Não. Decorreu tempo, acho que anos até, talvez, pelo menos no mínimo meses, até ela realmente conseguir se redimir. O que acontece? Ela meio que acontece com o Thor no filme Thor 1, que o... esqueci o nome dele. O Odin bane o Thor pra terra, pra ele, porque ele tava chatão. E o Odin meio que faz isso com a Hela. Com a Hela, e ela vai parar... Antes, né? Lá no tempo dela, quando ela começa a se bloquear, ele resolve mandar ela de castigo, ao invés de prender. Isso, e quem já tava na Terra lá é o cara lá dos 10 Anéis, que eu não lembro o nome dele. E também aquela tribo lá do Shang-Chi, né? Do filme do Shang-Chi, daquele mundo meio mágico e tal, escondido. Então, ela acaba conhecendo o pessoal dos 10 Anéis, acaba sendo sequestrada ali, eu acho, depois foge, e depois... Acaba se aliando. Não. Sim, mas ela vai parar na tribo lá eu falei do Shang-Chi, o pessoal bonzinho lá, digamos assim, e daí lá eles começam a trabalhar com ela e tal, ensinar os treinamentos pra ela, e ela tá sem os poderes, assim que nem o Thor do filme 1 tá sem os poderes, ela tá tipo uma humana normal. Ela sabe lutar, obviamente, tal, igual o Thor, mais uma vez, do primeiro filme, mas não tá com os poderes loucões dela. E com isso, ela... Depois, sim, que ele acaba se unindo ao 10 Anéis, e eles lutam contra outros vilões, não lembro. Só sei que daí vem o Odin. Mas enfim, ela acaba se redimindo e vem o Odin até pra acabar com a Terra, alguma coisa assim. Ela acaba brigando com o Odin, ela e o cara lá dos 10 Anéis. E nisso ela acaba conseguindo recuperar os poderes que ela mostrou, que era digna ou coisa assim, sabe? Ela tinha que demonstrar compaixão, acho que era. Isso. E por causa que ela acaba conseguindo vencer lá... Também a batalha depois com o Odin, com muito esforço, mas quase morre, mas daí vem a... Tipo, a cena realmente do Thor lá, que vem o martelo voando pra ele, vem a coroa dela, e ela fica poderosa, mas ela não mata o Odin, nem mata o planeta Terra, coisa assim, por causa que ela viu que eles estavam no caminho errado e o Odin também se arrepende ali na hora. Tipo, fica meio corrido, mas é que, tipo, não tinha espaço no episódio, sabe? Eu tentei resumir também, espero não ter ficado muito confuso. Mas foi um episódio bem interessante. A premissa, a história dele foi interessante. Teve, assim, cenas bacanas e tudo. Então, acho que foi um episódio que fez jus até a série, né? Sim, com certeza. E é um episódio que eu veria um filme, por exemplo, mais elaborado sobre isso. Seria interessante mesmo. E aí, sim, vem o Vingadores em 1602. Que é legal e ruim ao mesmo tempo. Expliquei. Então, nesse episódio, a Capitã Carter, né, ela foi parar... Ela tinha sido puxada pra esse episódio no episódio dele. O Steve contra ela. No final desse episódio. Ela foi parar lá e aí, tipo, ela encontra os Vingadores basicamente em 1602. Então, é tudo, assim, mais precário. As tecnologias, assim, não tem todas aquelas tecnologias que eles usam. Isso, o Capitão América é tipo um Robin Hood, né? Aí, tipo, tudo assim, os personagens tem a essência deles, mas com as coisas daquela época. E a Feiticeira Escarlate é tipo uma conselheira do rei lá, de um local. Tipo, é todo um negócio meio medieval, assim, sabe? Bem interessante. O Odin? Não, é o Odin ou é o Thor que tá... Odin tá. Não, o Thor que tá como rei lá do lugar, né? E a Hela também tá lá. E daí tem não lembro disso tudo. um negócio que fica sugando eles, né?
O jeito que Tem um você falou portal. O jeito que você falou ficou muito estranho. É que do Tem um nada... portal que de vez em quando abre e leva alguém embora. Tipo isso. Enfim, daí no caso era só meio que uma anomalia do tempo que tinha acontecido. Que tinha sido causada no fim pelo E tinha Steve meio que Rogers. prendido o pessoal ali naquela época, mas não era realmente um universo ali como se fosse os Vingadores em 602. Era uma anomalia do tempo, entendeu? Era meio que um Dark, assim. Uma bolha ali. É que no Dark tem uma linha do tempo que foi criada por causa de um negócio lá, uma anomalia, e aí, tipo, ela era um círculo, assim. Então era uma coisa, realmente, como o Thiago falou, não era um universo separado, digamos assim, natural. Daí, tipo, eles tiveram que meio que destruir aquele universo, basicamente. Consertar, né? Porque era uma anomalia e tal. Então, tipo, foi meio chato, porque era um universo muito interessante. E diferente, bem diferente. Foi legal ver o Tony Stark fazendo umas rebimboca lá, umas engenhoca. Sim. Com o que tinha na época. Também com a Robin Hood e tal, outras coisas assim. Tudo tava muito, muito interessante, assim. Parecia basicamente um RPG medieval com os personagens dos Vingadores, sabe? Tipo, a gente gosta bastante de RPG, então, tipo, tava bem divertido. Então foi um pouco... No final acabou sendo um pouco decepcionante, um pouco chato, um pouco triste. Que é um mundo que a gente não vai ver de novo, sabe? Só se fizeram um parecido, sabe? Mas... e daí indo pro episódio final, o que acontece basicamente é que o Doutor Estranho pede ajuda pra Capitã Carter derrotar um vilão lá muito louco e manda ela pra um universo estranho. Porque ele tá meio que coletando, ele tá aprendendo todos os vilões que possam ameaçar o multiverso, uma coisa assim, e pelo menos isso é o que ele diz. E é o Doutor Estranho na primeira temporada, que é o Doutor Estranho que ficou malvado, mas depois, na primeira temporada, ele lutou contra o Ultron e meio que se redimiu e ficou lá de guardião lá pra ele não escapar da prisão dele, coisa assim. E ele começou a ir de universo em universo prendendo potenciais ameaças ao multiverso também. Basicamente isso que ele disse que estava fazendo. E daí ele pede ajuda da Capitã Carter, só que no fim a vilã é a Kahori, que ele prendeu num universo aleatório que no episódio que a gente falou, ele pediu ajuda da Kahori, mas na verdade colocou meio que as duas para fazer um X1 ali, entendeu? Então enganou as duas, e no final o Doutor Estranho era o vilão, e ele só tava querendo refazer o universo dele de novo, com a namorada dele de novo, esposa, enfim. E daí, tipo, o Doutor Estranho fica super poderosão lá, né? Mais uma vez, já era, né? Ele pega Joias do Infinito, eu acho. Ele tava com um monte de poder lá. E daí, a Capitã Carter e a Kahori, que tinha sido derrubada por uma bala de canhão, lembremos que o Thiago falou isso. Conseguem derrotar ele, tipo... resumiu bastante, né? Mas enfim... a gente passa por vários pedaços de universos diferentes, um monte de gente tá presa e por causa que daí ele está lá, ele meio que fez uma fortaleza lá com um monte de gente presa, e daí elas começam a soltar o pessoal, começa uma luta muito louca, só que tipo, o que aconteceu é que, isso até que não é tão chato, é meio que uma parte corrompida do Doutor Estranho tava controlando ele, e tanto que ele acaba no final meio que virando um demonião lá e tal. E porque não era ele que queria, era a parte corrompida, não sei o que, queria refazer o universo dele de novo. E por isso ele tava coletando um monte de gente pra pegar os poderes e fazer o que ele basicamente tentou fazer na primeira temporada, sabe? Então, tipo, foi essa questão de repetição. E tipo, poxa, ele tinha se redimido, querendo ou não, tipo, perdido tudo, tinha se redimido, daí desredimiram ele nessa temporada, sabe? Isso foi muito chato. Teria sido muito mais legal se ele realmente estivesse de olho num problema de verdade, sabe? Um problema que estivesse ameaçando mesmo o multiverso e tivesse pedido ajuda não só pra Capitã Carter, mas pra todos aqueles que tinham sido colocados como guardiões do multiverso, né? E alguns novos agora, como a Kahori. Exato, ia ser muito legal. Até a Kahori, pegava o Rap Hulk mesmo. A Kahori podia, tipo assim, porque ela tava, teoricamente, ela tava começando a ser, assim, digamos, uma super heroína. Ela podia meio que até ser ajudada pelos outros e tal, pra aprender mais.
E daí, no fim, ela foi colocada como quase como se fosse a tal, né? Super mais poderosa. Isso, e daí, tipo, porque fica a Capitã América lá, ela até acaba pegando, acho que as joias. Capitã Carter. Capitã Carter, foi mal. Pegando as joias do infinito em algum momento. E depois, tipo, no final, parece que é... Eu acho que até eu peguei falando, tipo, no final, quando tu vai derrotar um vilão num jogo, tu pega os itens tudo mais roubado. Mesmo que não combinem um com o outro. E daí tá lá as duas, ou a Kahori com... pega a manopla do Thanos, pega o escudo do Capitão América, pega a coroa da Hela, a lança de não sei quem. Olha, umas coisas assim. Só que, tipo, antes disso, elas já estavam tancando o Doutor Estranho, sendo que, mano, ele tinha basicamente destruído o universo com os poderes dele, peitado o Ultron multiversal, tá ligado? Na primeira temporada. E a Kahori tinha absorvido um pouquinho de uma das pedras das joias do infinito e tava peitando o Doutor Estranho, tá ligado? Tipo, não tem lógica, sacou? Um episódio sem lógica, desperdiçado e meio meh. Que estragou ainda a primeira temporada. Questão do Doutor graça. Estranho. Sabe? Então, resumindo, essa temporada foi bem decepcionante. Teve alguns altos e uns baixos bem baixos. É isso, assim. Então, realmente, podia ter sido muito melhor a segunda temporada. Não sei o que deu na cabeça dos produtores. Mas, assim, pelo menos alguns episódios vale a pena ver, sabe? Vale a pena ver, assim, pra ter uma noção da história, assim, o que eles criaram ali. Mas alguns episódios valem bem mais a pena ver do que outros. Então acho que é isso aí. Mais alguma consideração? Não, acho que é isso. Obrigado quem nos ouviu. Nos acompanhe nas redes sociais, @Animados Podcast, em todas as plataformas. E até a próxima. Tchau. Valeu.